tô com uma coisa tão importante para dividir com vocês. Tô pensando o dia inteiro, agora deve ser quase 8 horas da noite, e eu passei o dia todo pensando nesse final do dia, né? Falei, não, vou tentar no final do dia gravar, porque esse horário pra mim é uma loucura. Tá todo mundo em casa, e a hora de janta, a hora, né, daquela do tumulto todo, hora de parar a casa, mas eu preciso parar esses 10 minutos aqui e dividir o que o Senhor falou no meu coração essa semana, que eu aprendi, né? Porque primeiro a gente aprende passando para depois vir aqui, né? E encurtar o caminho de quem tá vendo esse vídeo. Às vezes não vai ser necessariamente a mesma experiência, mas há muitas coisas que são parecidas à forma de lutar contra. E do que é que eu estou dizendo, né? Os pensamentos intrusivos, né? Os pensamentos ruins, as coisas que vêm às vezes na nossa mente e no nosso coração. Mas dessa vez não aconteceu comigo, aconteceu com meu filho. Eu tenho 2 filhos, né? Um bebezinho de colo e eu tenho um filho de 7 anos. E há mais ou menos uns 3 dias, ele tem falado comigo, mãe, eu tô pensando umas coisas ruins. Aí eu falei, filho, não pensa coisa ruim, pensa nos seus amigos, brincar lá fora, no Brasil, né, que tá jogando aí na Copa. Aí, beleza. Aí a primeira vez ele veio assim, mãe, eu tô com pensamento de xingar você de palavrão. E eu nem tava brigando com ele nem nada. Ele falou à toa assim, né? Falei assim, filho, fala com Deus, põe a mão nos seus ouvidos e fala assim, oh Deus. Eu falei pra ele orar na cabeça, no ouvido dele, que eu ensino ele. Por mais que eu faça, eu ensino ele a fazer também, porque a pessoa aprende no fazer. E nós somos uma família que crê em Cristo. Aí eu falei pra ele, ora nos seus ouvidos, pede a Deus pra tampar os seus ouvidos pro mal não falar nenhuma palavrinha feia. Ele tem 7 anos, né? Então a gente tem que usar as palavras de acordo com a realidade da idade dele agora. Só que foi ficando sério, até que acho que no segundo dia, hoje entrou o terceiro, isso foi ontem de manhã, eu fui tomar banho pra ver a escola. Ele, mãe, veio um pensamento tão ruim no meu coração. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele, eu tava tomando banho e veio um pensamento assim, mata o seu pai e sua mãe. E o meu filho, ele é uma criança bagunceira. Nossa, ele é muito agitado, pula pra lá, pula pra cá, que é trem todo da idade de 7 anos. Porém, ele não é maldoso. Ele é uma criança que abraça, que beija, que quer passar tempo junto, que quer ver filme, que faz cartinha, que escreve frases curtas de amor. E ele não demonstra essa maldade pra realmente vir dele. Aí eu virei e falei assim, olha, é muito sério. Vamos orar mais especificamente por isso. 3 dias de oração, mamãe vai orar por você. Mamãe vai orar nos seus ouvidos, na sua cabeça. Antes de manhã, antes de você ir pro projeto, depois você voltar do projeto, antes de você ir pra escola, depois você voltar pra escola e antes de dormir. Mamãe vai pôr a mão aí na sua cabeça e vai orar por você. E Deus na hora me deu até uma estratégia que eu acho muito importante eu até ilustrar pra vocês, porque a criança, gente, ela é lúdica, ela trabalha de forma didática a mente dela. Aí eu peguei peguei um papel e tal, e eu fiz uma ilustração pra ele, eu vou até mostrar pra vocês. Falei assim, olha filho, você é essa pessoinha aqui no meio, né, dá pra ver. Eu falei com ele, você é uma pessoinha no meio. Como nós somos uma pessoa que crê em Cristo Jesus e a gente ora, pede proteção, a gente clama ao Senhor para que Ele venha nos acolher, nos guardar, nos livrar, Deus envia uma cerca de proteção. Eu aprendi isso em Jó. Aí a cerca de proteção muitas das vezes são os anjos em nossa volta, nos guardando, nos protegendo. O próprio Deus envia. E na Bíblia fala que quando Satanás se apresenta a Jó, né, ele fala, de onde vens? Vim de rodear a terra. Se eu não me engano, não é às vezes com essa palavra igual eu tô falando com vocês. Rodear a terra. Ele está no nosso derredor. E por que ele está nesse lugar aqui? Eu vou até rabiscar para dar uma diferença. E por que ele está nesse lugar e os anjos estão no meio? Porque ele também fala, é claro que cuida do teu servo Jó e não deixa nada acontecer com ele, pois tem colocado uma cerca de proteção em volta dele, e é por isso que nada lhe causa mal. Quem conhece Jó na Bíblia entende a respeito um pouco, e se eu fosse vocês, eu ia estar lá, se eu não me engano, está no 1º ou no 2º capítulo, mas é muito rico o livro de Jó. Então eu aprendo que eu, sendo cristã, eu tenho uma
cerca de proteção em minha volta. E eu ensinei isso para ele. Você é esse indivíduo no meio, em volta de você tem os anjos, e depois o mal fica tentando ali, né, ultrapassar essa barreira. Mas enquanto eu creio, enquanto eu oro, o Senhor está nos protegendo. E até expliquei para ele que esta barreira é a proteção de Deus. E às vezes, se acontece alguma coisa, não é porque essa barreira foi furada, mas é que o próprio Senhor às vezes permite coisas difíceis para que a gente venha nos fortalecer nele, né? Porque a gente tem que aprender como vamos direcionar nossos filhos em relação ao que é espiritual. Aí eu disse, o inimigo que tá aqui fora, né, essa parte de fora aqui, que tá mais longe, ele fica tentando jogar pensamentos que ele não consegue ultrapassar. Aí ele fica tentando jogar pensamentos na nossa... Eu expliquei de uma forma mais lúdica para ele poder entender, porque ele é uma criança pequena. Ele fica tentando ultrapassar essa barreira dos anjos, da proteção de Deus, esse cerco do Senhor. Ele fica tentando jogar, ele não ultrapassa, então ele fica tentando jogar pensamentos ruins na nossa mente. Então, a partir de hoje, a gente vai fortalecer em oração para que quando esses pensamentos vier, a gente mandar eles embora. A palavra de Deus também fala, expliquei para ele, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É literalmente, se ele vier, você vai lutar com ele com mais força ainda. E ele corre ao escutar o nome de Jesus. E é muito bonitinho que ele escuta atentamente. E ele manda embora, ele ora. Enfim, fui dando essas instruções para ele, né? E o Senhor foi me dando sabedoria para instruir ele, que é diferente de instruir um adulto e instruir uma criança. E aí, começamos essa oração. Ontem foi o primeiro dia da oração, hoje é o segundo dia da oração, e a gente está neste momento de busca constante para que Deus venha fortalecer o meu filho contra todo o mal. E ele ainda falou assim, mãe, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Não tem problema os pensamentos virem na minha cabeça. Porque se eles ficarem só na minha cabeça, nada vai acontecer, eu não tenho coragem de fazer. Aí eu disse assim para ele, se você pensa coisas boas, os seus pensamentos vão descer pro coração. E tudo aquilo que a gente sente no coração, as nossas mãos entram em ação. Me fala uma coisa, se tiver coisa boa aqui, a coisa boa desceu pro coração, o que você vai fazer com as suas mãos? Aí ele disse, coisas boas. Aí eu falei, ok. Se tem coisas ruins na sua mente, os pensamentos ruins desceram para o seu coração, o que a sua mão vai fazer? Coisas ruins. Então, o que a gente tem que lutar para o tempo todo estar na nossa mente? Aí, as coisas de Jesus, as coisas boas, as coisas de escola, foi justamente. Não deixa enraizar pensamentos ruins na sua mente, Augusto. Começa a pensar sobre a escola, sobre futebol, sobre seus amigos, sobre figurinha, sobre desenho, sobre colorir, sobre fazer vídeo novo, que ele adora também gravar, né? Ele adora mais do que eu tô começando agora a gostar. Mas isso já tá nele, né? Porque as crianças hoje em dia parece que já nascem querendo virar youtuber, misericórdia. Então eu tava ensinando para ele a fugir da aparência do mal, resistir ao inimigo. Para mim, ele é só o meu filho, mas para o inimigo, ele é uma ameaça. Por que o meu filho é uma ameaça para o inimigo? Porque eu sei, o que eu estou criando dentro deste lar é uma potência. Eu não estou criando um homem simples, eu estou criando um grande homem de Deus. Esse grande homem de Deus tem só 7 anos, mas eu sei que por conta da criação que eu estou dando, o que meu marido ensina, e todo o amor, todo o empenho, toda a palavra, tudo que está sendo ministrado sobre a vida dele, não vai ser menos do que uma potência nessa terra. Sabe, a gente não tem condição financeira incrível, excelente não, mas não falta nada dentro do meu lar, porque o Senhor tem guardado a minha casa. E eu espero que seja assim com vocês. Eu não sei o que acontece na casa do vizinho, na casa de quem está do lado. Só que o inimigo, gente, ele é muito esperto. Sabe o que ele quer fazer com as potências? Ele quer destruir a potência antes que ela seja gigante. Então ele começa a investir agora, antes na verdade, né? Muito antes. Então comecem a olhar para as mini potências que tem dentro do lar de vocês com essa visão. Eu tô criando um grande homem de Deus, não sei se você tem uma filha, você tá criando uma grande mulher de Deus, comece a olhar com ela com essa potência. A preveni-lo desde agora, a ensinar. Não faça tudo por ele, ensine ele a fazer, dá as coordenadas, indique o caminho estando no caminho.
E o inimigo não vai ter vez na sua casa. Crie laço afetivo, diálogo dentro da sua casa. E o Senhor vai fazer coisas inimagináveis na sua descendência. Só que começa agora, entendeu? E como eu tava falando, o mal, né, o inimigo, o chifrudo feioso, ele sabe o que está sendo derramado dentro desse lar. E ele também sabe o que está sendo derramado dentro do lar das outras pessoas. E como ele está aqui tem muito tempo, né, ele conhece a cultura e por meio de como entrar, né, de forma silenciosa, ele consegue identificar uma criança que tem mais facilidade em algo, mais dificuldade em outra. E ele vai tentar entrar nessas fraquezas. Mas aqui em casa não, e nem na sua casa. Porque hoje você aprendeu uma estratégia, sabe? O Senhor me ensinou primeiro, para depois ensinar vocês, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele ainda é uma criança. Mas esse tempo vai ser muito rápido e passageiro. E ele vai dar muitos frutos para a presença do Senhor e vai ser um grande homem de Deus. E eu oro isso desde que ele se entende por gente. Se eu fosse vocês, eu abria os olhos. Porque vocês não estão só criando crianças. Vocês estão criando grandes homens, grandes mulheres, mulheres de caráter, homens de respeito, cabeça, pessoas que vão derramar o melhor de Deus nessa terra. Abre os olhos de vocês, porque o inimigo não tá ligando para a idade deles, não. Eles querem destruir as potências, enquanto elas ainda são pequenininhas. Que em nome de Jesus, a casa de vocês sejam cobertas por Deus contra todo ataque maligno. E quando o ataque vier, vocês estejam armados contra este mal. Amém? Eu tava doida pra gravar isso, porque isso tava queimando no meu coração. E eu espero que queime no coração de vocês. Tchau! E segue o meu canal.